Boa noite a todos, bem-vindo ao Ponto Bahia, seu podcast de Direito, Economia e Cultura, que tem como finalidade demonstrar os aspectos culturais do nosso Estado e principalmente instruir você, cidadão, de seus direitos. Meu nome é Bruno Caires e estou com meu parceiro... Boa noite, pessoal. Meu nome é Vitor Rangel. Estou aqui também apresentando junto com o Bruno o Ponto Bahia, a sua nova voz de análises políticas, análises econômicas, culturais e históricas sobre a Bahia. Conto com a presença de todos vocês aqui hoje. Muito obrigado pela audiência. Agradeço ao Bruno que está comigo aqui e ao nosso querido operador Jordan, que vai estar dando nosso auxílio aqui hoje durante esse podcast. No podcast de hoje, nós trataremos desde assuntos como Palestina e Israel, assuntos sobre a economia da Bahia e coisas diversas, iniciando principalmente pela BGS 2023. Roda, por favor, Jordan, nosso mago aqui das edições. Pessoal, essa semana ocorreu no Brasil a BGS, que é o Brasil Game Show. É o maior show de videogames da América Latina. E qual a importância disso para o nosso estado? Eu trouxe alguns dados que demonstram que hoje o Brasil movimenta 2,4 bilhões de dólares envolvendo games, e é um mercado que cresceu bastante, gerando milhares de vagas de emprego. Entretanto, infelizmente, o governo atual não dá a devida proporção que precisa para esse mercado. Como exemplo, nós tivemos a ex-ministra, que acabou de ser afastada, falando que nem ao menos isso era mercado e isso era esporte, sendo que é um dos maiores movimentadores de economia do Brasil atualmente. Exatamente, Bruno. É muito importante a gente ter aqui no nosso país eventos, feiras como essas para demonstrar a importância desse setor na nossa economia e, como você mesmo colocou, um setor que hoje gera mais emprego e renda que música e cinema juntos. A gente também tem que destacar que, além desse fato aí triste que a gente viveu hoje no Brasil, a gente tem um grande avanço que está aí tramitando, está sendo discutido lá em Brasília, que é o Marco Legal dos Games, um ponto importantíssimo que traz uma atualização necessária, principalmente à nossa tributação, porque o Marco Legal dos Games ele reduz o IPI e o ICMS cobrado nessa faixa etária de produtos, porque no Brasil, infelizmente até hoje, a gente tem sobre os games uma taxação punitiva que equipara os jogos e videogames a espécies de cassinos, loterias ilegais que era muito comum a gente ver aí no século XX e é completamente fora da realidade, mostra um Brasil completamente desatualizado. O marco ele foi aprovado pelo Congresso Nacional, segue pela discussão agora no Senado Federal e eu acompanhei a audiência pública convocada pela senadora relatora e eu fiquei muito triste, cara, sabe com o quê? Com o despreparo e o nível de desatualização dos nossos senadores para encarar uma realidade que é tão comum hoje em dia. Enquanto discutiam os projetos, novamente os senadores eles traziam questionamentos que levavam a esse entendimento de o game como algo de aposta, como algo sujo para a sociedade, sem entender de fato todo o potencial de investimento, tudo que a gente pode trabalhar em cima disso. Perfeito. Então, pessoal, o Brasil Game Show tá rodando aqui no Brasil, em São Paulo. Espero que vocês acompanhem online. Quem puder assistir, poder dar uma força para esse mercado que só está crescendo aqui em nosso país. E, diante disso, agradecer ao grande ilustre empresário Marcelo Tavares, que faz essa feira aqui em nosso país, e lutar pelos nossos direitos, porque hoje nós temos um mercado amplo. Nós somos a quinta maior região do mundo que usufrui esse produto, e nossos legisladores não estão regulando isso de direito. Não apenas não regulando, mas no momento que o ministro de Estado dá uma entrevista contaminando a imagem desse mercado, isso é muito ruim para o desenvolvimento do nosso país. Então espero que vocês acompanhem e vamos para o próximo tema. Dívida dos brasileiros. Vamos botar na telinha, eu vou Tá chegando. Eu vou iniciando enquanto tá rodando na telinha, pessoal. O que acontece? Nós tivemos do Serasa um mapa de inadimplência dos brasileiros em dívidas. Eu gostaria de iniciar pelo Rio de Janeiro, que é o estado que 53% da população está inadimplente de dívidas, e cheguei aqui na Bahia, ao qual 40,81% da população, como mostra o gráfico, que vocês estão vendo, está inadimplente de dívidas. Existe inadimplência quando você deve, existem as formas de inadimplência. Para piorar essa situação, lembrando que a pessoa inadimplente, ela não tem crédito, ela não consegue fomentar um negócio, ela não consegue construir uma renda, não consegue investir melhor em educação, porque não existem formas privadas ou públicas de investir nessa pessoa, porque ela já está com o nome sujo. E a idade que se tem mais inadimplência é entre os 18 a 24 anos, que é justamente uma idade de risco para crédito bancário. Qual o problema nós temos ainda mais nesse gráfico? Que a maior parte das inadimplências são em contas de água, luz e gás. Qual a complicação nisso? Nós não estamos falando em inadimplências por dívidas, porque eu fiz uma compra numa loja grande e não consegui pagar, eu parcelei um carro e não consegui pagar. As pessoas não estão conseguindo pagar contas de
prioridade máxima para a sua sobrevivência. Então, esse mapa atual do Serasa de 2023 demonstra a queda econômica de nosso país. Porque as pessoas não estão conseguindo pagar suas contas de água, suas contas de luz, e obviamente são cortadas. Então, normalmente as pessoas se juntam em uma única casa, ao qual todo mundo faz ali uma rachadinha, paga essa conta, e vira um aglomerado de pessoas, 10, 20 pessoas morando em um cubículo, para poder se manter e sobreviver a essa situação. O Vitor vai comentar mais um pouquinho. Esse ponto aí é importantíssimo, Bruno, porque a gente tem aí cerca de 24% das pessoas que estão inadimplentes no nosso país hoje estão justamente por conta de contas básicas, água, luz. E quando a gente olha, por exemplo, a Bahia ali com seus 40% de inadimplentes, é uma população expressiva, um número que chama a atenção. E quando a gente vai contrastar isso com o que tem sido feito de políticas públicas, a gente já enxerga aí um grande embate. Porque no início desse ano, na virada do ano, na verdade, a gente teve um aumento de cerca de 11% nas contas de água. E agora, recentemente, no meio do ano, a gente teve um segundo reajuste de cerca de 6%, que tornou mais caro ainda o acesso dos baianos à água e esgoto. Ou seja, a gente tem uma população que está endividada, está com dificuldade de pagar a conta, e o movimento do poder público é justamente sobretaxar esse cidadão, é aumentar o custo, não entendendo a dificuldade financeira que a gente vive hoje. Vale destacar também que, além dessas contas básicas, um grande vilão que a gente tem no país hoje é o cartão de crédito. Hoje a gente tem, até então a gente teve uma redução recente, mas a gente tinha a maior taxa de juros real de todo o mundo. Claro que isso é fruto de um processo de contenção da inflação do nosso país, a gente sabe que é necessário, mas a gente convive com a realidade hoje em que bancos lucram muito com taxas excessivas e com o mercado que você mesmo disse, está desabastecido, está com dificuldade, e como é que vai dar conta de tudo isso? E outra situação muito preocupante, quando a gente trata sobre contas básicas, a sobrevivência do cidadão, é que vi muita gente esperando o perdão da dívida, igual foi feito no passado. Gente, perdão da dívida é golpe. O golpe que o governo te dá para poder enganar o eleitor e se reeleger. Porque dinheiro não nasce do nada. Quando o governante perdoa sua dívida, se você não pagou essas dívidas, que querendo não são dívidas baratas, se a gente pegar água, luz, comparado ao salário mínimo, só que a gente entende que a população está tão empobrecida que não consegue nem ao menos pagar isso, você vai se endividar de novo. Só que tem um porém. De onde sai o dinheiro para poder pagar a sua dívida? Nossa maior tributação no Brasil é ICMS, Imposto sobre o Consumo. Comida você consome, vai aumentar o preço da comida. Você consome roupa, você achou que vai aumentar o preço das roupas. Você consome remédio, aumenta o preço do remédio. Perdão de dívida é pedir para que aumente o preço do seu consumo básico. Então, o que adianta você ter sua conta de água de 50, 3 contas acumuladas de R$150 serem pagas, sendo que amanhã o óleo vai estar R$15? E, infelizmente, é desse jeito que o governo operaciona e engana o eleitor e muitas vezes o próprio cidadão. A gente está aqui nesse programa justamente para poder demonstrar, tentar instruir melhor as pessoas. Se a gente conseguir sair daqui com pessoas mais bem politizadas, rapaz, a gente está com a missão cumprida. Então é importantíssimo. Sempre quando você vê alguém que está falando, não, vou esperar o perdão da dívida, isso é golpe, não caia nisso, que essa pessoa e você vão pagar muito mais caro lá na frente. E essa questão aí que você toca justamente alimenta todo esse processo aqui que a gente está trazendo, porque hoje a gente tem um Brasil com um rombo de quase 100 bilhões, cerca de 100 bilhões de reais, na verdade, e tudo isso retroalimenta esse processo de inflação. A gente vê, como você disse, a comida ficando mais cara, o vestuário, o combustível, e toda vez que o governo tenta resolver esses problemas, é sempre com mais irresponsabilidade fiscal, é tentando essa promessa eleitoral, entregar o dinheiro para o cidadão, que muitas vezes é necessário sim a gente fazer projetos de distribuição de renda, é necessário investimentos, mas como tudo na vida tem que ter responsabilidade. Exatamente. Não dá para a gente empurrar o problema para depois, porque os juros sobem, a conta chega e o cidadão sempre acaba pagando isso de uma forma ou outra. Agora sim, na próxima notícia, vamos falar da fumaça semanal do dia 12. Lembrando, a gente está fazendo uma recapitulação das notícias da semana. Primeiro eu vou ler uma matéria do G1, um trechinho bem curto, que fala o seguinte: o estado do Amazonas registrou 6.991 focos de queimadas até 29 de setembro, de acordo com os dados do Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INEP. O que eu quero dizer com isso, pessoal? A situação das queimadas no Amazonas ficou tão catastrófica que, se vocês analisarem a imagem, foi 2 a 3 dias a cidade de Manaus ficou coberta de fumaça. Lembrando o número absurdo de pessoas brasileiras que morrem de problemas respiratórios. Nós temos uma cidade, uma capital, que ficou coberta de fumaça, parecendo muito ali década de 60, São Paulo, né? Aqueles problemas industriais que tem intervenção internacional. E eu não estou vendo ninguém, assim, de ONG protestar, igual foi protestado no ano passado.
nenhum grupo postando Salve a Amazônia no Instagram, sendo que nós estamos batendo recordes absurdos de queimada por falta de desleixo do cuidado público. É claro que, para quem não sabe, o Brasil ele é referência mundial em tecnologia agropecuária. Nós conseguimos localizar queimadas via satélite, focos de queimada via satélite. São coisas que nosso país ele tem de forma tecnológica muito avançada. Então, eu me questiono, se nós temos toda essa tecnologia, por que isso não está sendo aplicado? Muitas vezes são pessoas erradas em cargos errados. Pessoas que não têm competência de operacionalizar essa tecnologia, que nós já temos no nosso país, e acontece esse tipo de coisa. Agora imagina, idosos em hospitais recebendo essa fumaça, crianças, recém-nascidos. É algo absurdo você ver nos dias de hoje uma capital que ficou mais de um dia coberta de fumaça por causa de focos de incêndio. E nada foi feito pelo poder público. Realmente as imagens são chocantes, a gente vê aí. É um cenário realmente que me lembra muito também aquelas situações que a gente vê nas aulas de história da Revolução Industrial, quando não havia nenhuma restrição ali à poluição atmosférica e realmente as pessoas viviam numa situação degradante, só que agora no Brasil, em plena floresta amazônica, 2022. É um absurdo que isso aconteça e você tocou num ponto muito importante, que é justamente a atenção que é dada a esse problema. Todas essas questões demandam uma pressão social, demandam uma pressão dos meios de comunicação, do próprio poder público. E, infelizmente, o que a gente está vendo hoje é um processo totalmente contrário. Até estudando um pouquinho sobre o assunto, eu tive dificuldade para encontrar matéria sobre o tema. Você vai ver, por exemplo, o G1 Amazonas abordando, é uma realidade local, mas você não vê o principal veículo de comunicação do Brasil tratando desse assunto. E talvez se a gente tivesse em outro cenário, em outra realidade política, a gente teria ali uma entrevista até com o próprio fogo, que está queimando lá a vegetação, um hiperfoco, toda a problematização do problema, um cenário que chegaria à mídia internacional para dar força a essa pressão, e hoje o que a gente vê é uma mídia calada, que é inclusive um dos focos dos problemas que a gente vai trazer aqui hoje, né, Bruno? Então, o Vitor já expressou a omissão das grandes redes de comunicação em relacionar às crises desse governo atual. Lembrando, galera, a gente não está aqui para defender governo A, B, nada do tipo. Nós estamos aqui justamente para demonstrar nosso poder como cidadão e demonstrar esses fatos que, infelizmente, a mídia, que muitas vezes até paga com recursos públicos para demonstrar isso, não está demonstrando. Vamos para a próxima notícia. Agora vamos começar as bombas, que é o que vocês gostam. Vamos lá. Pessoal, no Fio Conquista, que vai ser a Fili Conquista, não é? Exatamente. Fili Conquista, que se fala. A feira literária aqui de Vitória da Conquista. Primeira edição, não é? Uhum. Terá como, para inaugurar, a ilustre presença do ex-deputado Jean Willis, o ex-BBB. E nós queremos dar uma pautinha sobre essa situação. Antes eu quero falar o seguinte. Quem trabalha com política, pelo menos eu vou dar a minha visão, para mim não existe direita e esquerda no Brasil. O Brasil não tem estrutura histórica para ter direita e esquerda, e o sistema de votação é proporcional, o sistema de Câmara é clerical praticamente. Então, eu não vou, não é o momento agora de defender esse debate, mas vai ser futuro. Mas entenda, o que eu estou debatendo aqui é o seguinte: tem pessoas que são afiliadas a determinada ideologia, tem pessoas que são afiliadas a outra ideologia. Tem gente que vota só, por exemplo, com o partido, tem gente que só vota no PT, tem gente que só vota no PL. O que eu venho apelar a vocês é busquem candidatos de qualidade dentro de seus partidos. Primeiro nós vamos falar aqui da vinda desse sujeito aqui, que é do PSOL. Então, para você que é eleitor do PSOL, eu peço o seguinte: veja a matéria e posteriormente veja se vale a pena você não buscar alguém de qualidade dentro do partido que você apoia. Jean Willis. Jean Willis é alguém que já vai fazer 10 anos na política. E ele já sofreu inúmeros processos, inclusive já foi condenado algumas vezes. Então nós vamos falar sobre as condenações aqui, que são coisas fictícias, são factuais jurídicas. Ele já foi condenado a pagar 40 mil por espalhar mentiras sobre militantes na época do Revoltados Online. Sim. E lembrando, gente, para um deputado ser condenado por falar mentira no Brasil, ainda num governo que ele apoiava, é porque o cara é um dos maiores propagadores de fake news da história da República. Ele posteriormente foi... ano passado foi condenado a pagar 10 mil por acusar opositores de práticas nazistas, no cara que o YouTube censure. É melhor nem ao qual é uma prática muito comum de pessoas fascistoides. E uma coisa que eu falo pra vocês, esses movimentos, eles não vão se repetir do jeito que se repetiram porque a história passa. Mas movimentos totalitários surgem no mundo, e no momento que você acusa qualquer inimigo seu disso, você está desconfigurando as características desses movimentos. Então você está auxiliando esse movimento a crescer. Foi condenado agora
por induzir a apologia a esses movimentos extremistas, certo? E já está sendo processado por injúria de homofobia. E não é a primeira vez que ele pratica atos de homofobia público. Já praticou contra Reinaldo Azevedo, agora contra Eduardo Leite. Então, nós estamos trazendo alguém que já foi condenado por fake news, já foi condenado por falsa apologia a movimentos extremistas, alguém que está sendo processado juridicamente por homofobia, para inaugurar a primeira feira literária em Conquista. Só que vamos falar dele como deputado agora. Nos quase 10 anos que Jean Willis ficou na Câmara, ele conseguiu 3 leis aprovadas. Vamos ver quais são as leis? Por favor, Jordan, meu mestre dos magos. A primeira lei, aqui no nosso programa ele trabalha com informação. Nós vamos ler a lei juntos e nós vamos analisar a relevância dela para o país. Para você que é eleitor do partido, que gosta de pessoas desse espectro ideológico, veja se essas leis são úteis a você e sua causa, sua sociedade, ou seria bom apoiar outro tipo de pessoa. Vai render na audiência aí. Perfeito, vou render na audiência. Então, é extremamente complicado numa feira literária a gente trazer alguém que espalha pelo Brasil desinformação em massa e analfabetismo funcional. Porque é isso que ele faz. E uma coisa interessante, Bruno, é que o tema da feira literária é justamente literatura e liberdade. E a gente traz como expoente dessa feira aqui para nossa cidade alguém que justamente prega o contrário, que vive dentro de uma bolha ideológica, que acredita que uma pessoa que por ter uma orientação sexual deva aderir a uma determinada agenda política e seguir exatamente conforme ele deseja, e não à toa ele externalizou isso contra o governador do Rio Grande do Sul, que é um homossexual, e estava ali no seu cargo decidindo o fato que era a continuidade das escolas cívico-militares, um tema completamente plausível. A gente tem hoje aí diversos rankings que apontam a eficiência desse tipo de ensino, e o governador decidiu por optar pela continuidade no seu estado, quando Jean Willis decidiu se declarar da seguinte forma nas redes sociais: que os governadores héteros de direita e extrema-direita fizessem isso já era esperado, mas de um gay, se bem que gays com homofobia internalizada, em geral, desenvolvem libido e feitiço em relação ao autoritarismo e os seus uniformes. Se for branco e rico, então 3 pontos. Ou seja, Jean Willis ali, simplesmente por discordar da posição do governador nessa decisão, que é do mérito do governo, ele transforma tudo aquilo que o governador resume na sua sexualidade, de forma que Jean Willis tenta atacá-lo, tenta colocá-lo como um estereótipo de alguém que estaria ali como homossexual, valorizando justamente quem supostamente estaria perseguindo ele. Vale lembrar que Jean Willis esteve aqui na Bahia recentemente, onde foi questionado por um cidadão justamente por esse ponto, por essa fala, e ele novamente declarou que os gays de direita possuem uma homofobia internalizada, ou seja, esse sujeito que acredita que todo homossexual tem que seguir uma determinada linha ideológica que ele defende é quem vai expor sobre a liberdade na Feira Literária de Conquista. Perfeito. Vamos agora para a parte técnica. Quais foram os 3 projetos de leis que em 10 anos ele conseguiu aprovar? Novamente, em quase 10 anos. Primeiro projeto de lei institui o Dia Nacional do Teatro Acessível, Arte, Prazer e Direitos. Artigo 1º. É instituído o Dia Nacional do Teatro Acessível, Arte, Prazer e Direitos, a ser celebrado anualmente no dia 19 de setembro, e artigo 2º, essa lei entra em vigor dessa publicação. No caso, ele escreveu uma linha. A lei dele tem uma linha e é uma lei ridícula. Os PF gostam de dar nome de rua. Gente, se o político quer enganar cidadão, ele cria data e nome de rua. É isso que ele faz, beleza? Pra dizer que ele tá indo trabalhar. Porque quando ele falta muito, pra não ficar muito feio, ele vai lá e cria uma pauta qualquer, combina com os coleguinhas pra poder passar, pra poder enganar você, cidadão, e falar que ele passou X projetos de lei. Por favor, Jordan, a segunda lei dele. Essa eu quero deixar por último, que essa realmente é interessante. Vamos lá. A gente não tá aqui pra poder julgar nada, a gente vai analisar cada lei dele mesmo. Quer ler, Vitor? Manda branca. Então, a Lei 13.605 de janeiro de 2018 fica incluído, segundo o artigo 1º, no calendário nacional de datas comemorativas, o Dia Internacional do Direito à Verdade, sobre graves violações aos direitos humanos e da dignidade das vítimas, a ser celebrado anualmente em todo o país, na data de 24 de março. No artigo 2º, fica destacado que o dia 24 de março é dedicado à reflexão coletiva a respeito da importância do conhecimento circunstanciado das situações que tiverem ocorrido graves violações aos direitos humanos, seja para a reafirmação da dignidade humana das vítimas, seja para a superação dos estigmas sociais criados por tais violações. Realmente uma obra-prima. Perfeito. Novamente uma data aleatória, só para dizer que ele foi trabalhar no dia.
Agora, realmente, ele fez um projeto de lei que eu acho interessante, que foi aprovado, no caso, que é dessa questão. Vamos lá. Institui a campanha nacional de prevenção HIV/AIDS e outras infecções. Você fala, Bruno, o nome não é mais esse. Eu sei, gente. É porque essa é a lei de 2017, perfeito? E outras infecções sexualmente transmissíveis, denominado Dezembro Vermelho. Artigo 1º. Fica instituída a campanha nacional de prevenção HIV/AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis, denominada Dezembro Vermelho, a ser realizada anualmente durante o mês de dezembro. Artigo 2º. A campanha será constituída, que é a parte interessante, agora vamos para a parte prática, de um conjunto de atividades e mobilizações relacionadas ao enfrentamento da HIV/AIDS e às demais infecções sexualmente transmissíveis. Beleza. Ainda não falou quais são essas atividades e mobilizações. Parágrafo 1º. A campanha terá foco na prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos humanos. Essa é a finalidade da campanha. Beleza. Uma lei tem que ter finalidade. Parágrafo 2º. As atividades e mobilizações referidas no caput desse artigo serão desenvolvidas em consonância com os principais sistemas únicos de saúde de modo integrado em toda a administração pública com entidades da sociedade civil organizadas em organismos internacionais. Óbvio, tudo que se traz saúde tem que passar pelo SUS. Então isso aqui é um artigo redundante, ele é indiferente na lei. Terceiro, sem prejuízo de outras ações e atividades conexas, a campanha promoverá, vamos lá, iluminação de prédios públicos com luz da cor vermelha, promoção de palestras e atividades educativas, bacana, veiculação de campanhas da mídia, depende da campanha, tipo de veiculação, porque não mostrou a forma que seria constituída as atividades, realização de eventos. Quais eventos também não falou. Quarta, essa lei entra em vigor. Então, assim, a ideia é boa, só que o caro ex-deputado, ele não consegue fazer um projeto de lei, e ele era professor, ele não consegue escrever uma lei, ele ficou 10 anos, ele não consegue pegar o modelo de lei no Google e passar um projeto a limpo. Então, em 10 anos, ele fez 2 linhas de data, e essa é a única lei que eu considero que ele realmente fez, que ele realmente trabalhou, e ainda assim, ela, do ponto de vista legislativo, quem faz direito pode vir aqui comentar, se discordar e tudo mais. É muito ruim porque é totalmente aberta, ampla, não explica os tipos de atividades, não vincula, e aquela questão, gente, se você cria uma lei aberta, cada um faz o que quer, e se cada um faz o que quer, vira bagunça, porque vai ter gente usando essas coisas para poder desviar dinheiro, vai ser absurdo, entendeu? Não que algumas leis tenham que ter algumas coisas abertas, as leis têm que se adequar à realidade local, lógico. Sim. Mas tem que ter uma diretriz para que se adeque. Tem que ter limites em tudo. E não é o que vemos aqui. Então você, que é eleitor de Jean Willis, não valeria mais a pena você olhar alguém do mesmo partido dele e buscar outra pessoa, já que em 10 anos, com seu dinheiro, público de pagador de impostos, Brasil passando por inúmeras crises, foi isso que ele fez? Exatamente, Bruno. E aí vale a gente questionar também uma coisa muito importante. Você pensa 10 anos de atividade parlamentar em cursos de salário, gabinete, assessores. Quanto que Jean Willis não custou para o pagador de imposto do Brasil? E se você for analisar, todo esse valor foi gasto para quê? Para 3 projetos de lei, 2 com um pouco mais de 2 linhas. Evito só uma correção, ele fez mais de 3 projetos de lei. Os que foram aprovados. Foram aprovados. Só pra gente não ter a coerência, que nosso objetivo aqui é informar, viu, gente? 3 projetos de lei aprovados, 2 com pouco mais de 2 linhas e com o mérito dos projetos em um. Uma reflexão coletiva sobre a verdade. Sinceramente, né, velho? E o segundo, uma iluminação dos prédios na luz vermelha. Velho, de verdade, velho. Pelo amor de Deus, se a gente for analisar simplesmente pela eficiência, como o Bruno colocou, você que vota num deputado desses, realmente vale a pena o investimento que você faz para receber um retorno de uma iluminação vermelha e um dia de reflexão coletiva sobre a verdade. É isso que o Brasil precisa. E olha que Jean Willis, ele hoje, desde que surgiu na política, se coloca como um expoente da luta pelos direitos humanos, sim, contra a homofobia. Há muito que ser trabalhado, há muito que ele fazer, e tudo isso está sendo destinado a lideranças que se restringem a trabalhar pouco e a simplesmente atuar nas redes sociais, aí, nos seus veículos de comunicação, perseguindo quem discorda dele. É essa atuação que o Brasil precisa? E só uma elucidação que se falou a gente. Pô, ele tá aí há 10 anos, toda semana eu vejo notícia dele lutando, passando projeto de lei, coisa assim. Existe uma coisa chamada marketing e outra coisa chamada realidade. A realidade está aqui, vocês querendo ou não. Esse é o trabalho dele. Na rede social ele edita, ele inventa o que ele quiser, ele fala o que ele quiser, inclusive já é condenado por isso 2 vezes. Exatamente. E para um deputado ser condenado, cara, pô, falar mentira é muito absurdo, sabe? O nível de propagação de informações falsas e desinformação que esse cara traz. Tô falando dessa forma mesmo, porque ele já foi condenado, já tem sentença, então não cabe processo contra nós por expor uma sentença judicial que é pública,
certo? Principalmente que ele era deputado e tem o direito à publicidade, por isso. Mas eu fico realmente muito triste que essa Feira Literária de Vitória da Conquista traz como, na sua inauguração, o desinformador profissional, alguém que praticamente colabora com o analfabetismo da população. Alguém que praticamente colabora contra a literatura. É realmente algo entristecedor. E se Vitor tiver uma pontuação, a gente pode ir para a próxima notícia. Vamos seguir, então? Perfeito. Então, próximo ponto, a gente teve aqui na cidade de Vitória da Conquista, em vários municípios ao redor do Brasil, principalmente no último dia 12, também comemorado como Dia da Criança aqui no Brasil, protestos contra a recente discussão no STF da DPF que busca descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gestação. Pode comentar, Bruno, a respeito? Pessoal, esse tema é muito polêmico. Tem pessoas que são contra, pessoas que são a favor. Só que o que eu quero trazer para você é o seguinte, vamos aprofundar o tema. Para que quem é contra saiba melhor defender suas ações e para quem é a favor saiba os tipos de aborto, o requerimento, o financiamento e as consequências também, para que a gente possa ter um debate mais profundo. Porque, gente, com todo respeito, esse debate está muito pífio. Então, primeira coisa que a gente falar sobre aborto. Jordan, pesquisa, por favor, artigo 124 do Código Penal, por favor. Primeira coisa, na hora de falar de aborto, nós vamos ler o que na lei é aborto. E é uma coisa que eu não estou vendo ninguém... Não, já tá na própria lei que eu te passei, amigo. Já tá? Já? Dá Ctrl F? Ctrl Fzinho. 1, 2, 4 aí pra gente. Aí. Vamos lá. Primeira coisa. Mas posso falando? Vamos lá. Primeira coisa. Aborto é um fator biológico. O aborto é quando a mulher não consegue completar a gestação e o feto falece antes disso. Isso acontece naturalmente em alguns casos. Existe um índice disso que acontece em mulheres. O que nós trabalhamos no Código Penal é o autoaborto, que no caso é quando existe o autoinduzimento do aborto, quando o aborto é provocado. No caso, quer ler, Vitor, por favor? Provocar o aborto sem consentimento da gestante. Artigo 125 do Código Penal tem... Vitor, 124, por favor. Perdão, pensei que já tinha... Vai lá, por favor, 124. Artigo 124 do Código Penal. Provocar o aborto em si mesmo ou consentir que outrem lhe provoque. Pena de detenção de 1 a 3 anos. Perfeito. Então, a primeira penalização que nós temos sobre o aborto é justamente... Só dar uma pausa aqui. Pessoal, bem-vindo, viu, galera? Prazer ter vocês aqui, viu? Os convidados chegando aí no nosso programa. Daqui a pouquinho a gente já inicia a entrevista. Lá. O que é que o Código Penal penaliza? Provocar aborto em si mesmo ou consentir que outro lhe provoque. A detenção 1 a 3 anos. Então, o aborto por terceiro, Vitor. Artigo 125. Aborto por terceiro. Provocar aborto sem o consentimento da gestante, pena de reclusão de 3 a 10 anos. Exatamente. Exemplo, agressão física que leva a aborto. A pessoa ainda pega essa qualificatória. Depois a gente vai explicar direitinho o que é qualificatória, essas coisas. 126. Provocar aborto com consentimento da gestante. Reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Agora vamos entrar nas qualificações. Por favor. As formas qualificadas. Segundo o artigo 127, as penas combinadas nos 2 artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocar o aborto, a gestante sofre uma lesão corporal de natureza grave e são até duplicadas se por qualquer dessas causas sobrevém a morte à gestante. O artigo 128 destaca que não se pune o aborto praticado por médico nos casos de aborto necessário, se não há outro... Opa, só uma observação. Diga. Pessoal, isso aqui são as excludentes de ilicitude. O que é excludente de ilicitude? Na vida comum, pode existir atos que nós temos que fazer que não abrange a lei. Então isso nos inocenta. Exemplo, alguém invade minha casa de noite a fim de roubar minha casa, cometer alguma violência sexual contra minha esposa, algo do tipo. Eu posso defender, se nessa defesa eu levar ele a óbito, é excludente de ilicitude. Eu cometi o crime de homicídio contra ele. Eu o matei. Mas é um excludente, porque eu estou matando em questão de autodefesa. Então, o crime foi praticado. Eu sou processado por homicídio, sim. Só que no tribunal eu vou ser absolvido. Sim. Nesse caso, aborto necessário, que é uma categoria de aborto, é quando não há meio de salvar a vida da gestante. O médico ali que está operando a gestante vê que é necessário aborto para salvar a vida dela,
ele pode provocar o aborto. Provavelmente ele vai ter uma investigação, correto? E ele vai ser excluído. Ele não vai sofrer penalidade. Perfeito? Porque o ato ele cometeu. Lembrando que o aborto no caso de gravidez resultante de estupro também é excluído de licitude. Porque o que o aborto é? No momento que você tira uma vida, no caso de aborto, nós temos que decidir. No caso do aborto necessário, nós temos 2 vidas. Vale mais a pena para a sociedade manter uma vida que ainda não foi formada e nós não sabemos a consequência dela, ou uma vida que já existe, já é estabilizada socialmente e economicamente? Às vezes nós precisamos fazer essas escolhas. Por mais duras que sejam. Eu quero salvar as duas. No mundo real isso não funciona. Nós, seres humanos, nós não temos a perfeição de tudo. Então nós precisamos fazer escolhas difíceis no nosso dia a dia. No caso de aborto, no caso de gravidez, questão de estupro. Eu gosto de comparar isso com um sequestro qualificado. O sequestro qualificado é quando se passa determinado período ao qual a vítima está em cativeiro. Então você começa a aumentar a pena do sequestrador. Nesse caso, eu não posso obrigar uma pessoa que foi vítima de uma violência sexual a manter o resultado dessa violência. Seria uma qualificação de algum crime. Não existe. Isso vai ser uma qualificação de um crime. Aí você fala, Bruno, o bebê também é inocente. Eu sei. Mas as 2 pessoas inocentes não conseguem coexistir. Então, nesse caso, os nossos legisladores entenderam que o aborto em caso de estupro, ele é legalizado, porque tanto para a vítima, você não pode obrigar uma pessoa a continuar com os indícios desse crime, quanto você não pode obrigar alguém a nascer dessa forma. Porque imagina a vida se essa pessoa fosse criada para as pessoas ao redor que entenderam o crime. Poderia ser muito danosa. Ainda assim, a escolha da gestante. Pode ler, por favor? O aborto, no caso de gravidez resultante de estupro, é o segundo caso que Exatamente. Bruno descreveu aqui. Se a gravidez resulta de estupro, é o aborto, e o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou, quando incapaz de seu representante legal, fica aqui enquadrado como um excludente de licitude, como bem explicou aqui Bruno. Exatamente. Existe um terceiro, que não está aqui, que é na anencefalia fetal, conforme o Supremo Tribunal decidiu em 2022. Qual a questão? Eu sou a favor dessa modalidade, entretanto, ela foi feita de forma ilegal pelo STF. E é o debate que a gente vai trazer aqui hoje, nessa questão do aborto, porque nós não estamos aqui debatendo quem é contra ou a favor, estamos debatendo legalidade. O ministro Supremo violar o Código Penal e a Constituição sem embasamento teórico, apenas porque ela está saindo do cargo e ela quer, causar, quer ganhar holofotes e mídias, é algo terrível para o nosso país. Isso não existe. Bruno, eu sou a favor de as modalidades de aborto. Beleza. Então vamos passá-las dentro da lei? Não vamos cometer ilegalidades para poder passá-las, para não virar bagunça a nossa lei? Porque, gente, se a lei virar bagunça, a gente com esses temas sérios que envolvem vida, vocês não vão querer deixar na mão desses políticos corruptos e problemáticos decidir sobre sua vida. Eu garanto para vocês que não. Então, quem é contra ou quem é a favor, antes de iniciar esse debate, vamos entender as formas de aborto e vamos melhorar esse debate. E principalmente, não apoiar ilegalidades, que esse tema voltou por causa de uma ilegalidade cometida por Rosa Weber. Exatamente. A gente tem aí justamente agora esse tema em voga pela discussão da DPF 442, cuja relatora é a ministra Rosa Weber, que, como bem disse Bruno, está patrocinando, inclusive deu um voto como relatora favorável à descriminalização do aborto até a 12ª semana, e ela trouxe um ponto aqui que eu gostaria de trazer para a discussão, Bruno. Para Rosa Weber, durante seu voto, ela argumentou que o direito à vida desde a concepção é um fundamento que ele não está abarcado com nenhum suporte jurídico na Constituição brasileira. Segundo Rosa Weber, essa é uma interpretação equivocada da sociedade. Vamos lá. Existem leis no nosso país. Nosso Código Civil, ele é dividido em partes. E uma parte deles é o direito hereditário, o direito à herança. Eu faço questionamento. Se o feto ele não tem nenhum tipo de direito, como é que eu posso deixar herança testamental para um filho que ainda vai vir? Exatamente. A gente tem ali o Código Civil protegendo já direitos do nascituro, assim, claramente. Existem teorias. Existe teoria concepcionista. Existem várias teorias que nós trabalhamos, certo? O nascituro, não estou dando opinião, estou dando Código Civil. O nascituro, ele tem direitos resguardados. Agora, não é personalidade material. O que é personalidade material? É o que eu tenho. Eu sou Bruno Caires. Assim que eu nasci, eu fiz um registro, eu obtive personalidade e todo o Código Civil começou a valer para mim. É claro, aquilo que cabe minha idade. Porque nós também temos o ECA, temos outros códigos. Isso é a personalidade material, que é quando eu consigo concretamente exercer meus direitos e meus deveres na sociedade.
Existe personalidade formal, que é o que vem antes e o vem depois da material. Como assim antes? Antes de eu nascer, eu tenho alguns direitos. Porque senão a gente podia dar murro em grávida e matar o feto. Então a gente já vê que já existe uma proteção a isso. Então eu sou protegido por algumas leis. Eu sou protegido, gente. E depois que eu morro, eu também sou protegido. Eu não posso pegar a imagem de alguém que morreu e ficar destruindo essa imagem. É a personalidade formal. Por exemplo, se eu viro e falo que o pai de Vitor, ele abusava de criança. Isso é mentira. Vitor pode me processar por isso. Mas o pai não tá morto, o pai não é a vítima, já que é a imagem do pai, personalidade formal. Entendeu? Porque o pai dele não vai conseguir exercer os direitos e os deveres dele, porque já não está entre nós. Logo, o pai dele tá, viu, gente? Isso aqui, eu já ia falar aqui, Bruno tá aqui matando meu pai, tá tudo gravado, exemplo. Se precisar aí de provas na justiça. Mas se resguarda para sempre o direito da personalidade formal. Antes de nascer e depois de nascer, personalidade formal. Em vida, personalidade material. E isso, gente, que eu tô falando é o básico do direito. Se não engano, artigo 2º do Código Civil. Gente, o ministro Supremo não saber o básico do próprio Código Civil de seu país é um absurdo. E como vocês estão vendo, eu nem tô defendendo aborto, nem sendo contra aborto. Eu só tô falando o básico da lei, para que a gente aprimore esse debate. Outra questão importante também que a ministra ignora é que o Brasil ele é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, em que internacionalmente a nossa nação ela se compromete com a preservação da vida, e esse pacto, uma vez aprovado pelo nosso Congresso, aceito pela nossa República, ele tem força constitucional também. É mais um argumento que chama a atenção como é que o Brasil ele assume um posicionamento internacional, abarca isso dentro da sua Constituição, e o STF claramente se direciona contra esse entendimento por uma interpretação ali muitas vezes pessoal, muitas vezes com interesses também por trás, como o Bruno trouxe aqui mais cedo. Só para fechar, eu vou contar uma coisa para vocês. Quando a gente trabalha de faculdade, a gente tem que ler algumas decisões dos ministros supremos. E tem uma que é magnífica, como de Luiz Roberto Barroso, que é o seguinte. Ele foi absolver um médico que tinha uma clínica ilegal de aborto. E a decisão dele foi o seguinte. Ao acordar de manhã, eu li a revista Caras. E tinha uma matéria sobre perdão cristão. Logo, resolvi perdoar o réu. Esse é o nível jurídico. Esse é o embasamento jurídico que eles usam. Alguma dúvida? Site do stf.gov. Todos os dias tem as decisões e nós podemos ler, inclusive podemos trazer pro programa qualquer hora algumas decisões a gente lendo aqui pra vocês. Pra vocês verem como é ridículo o nível de decisão de alguns ministros. Realmente são esses mesmos ministros que hoje se posicionam num posicionamento de expandir a interpretação constitucional e invadir a competência legislativa justamente por criticar a produção legislativa e se colocar eles, ministros do Supremo, como uma espécie de guardiões da democracia que estariam ditando os rumos da República Brasileira. A gente teve aí o próprio Barroso, que você citou recentemente, assumindo a presidência do STF, né, com um programa ali extremamente curioso, parecendo que era um candidato, na verdade, um presidente da República eleito, com suas propostas para implementar para o Brasil. Sinceramente, se você aí não leu, leia, que eu tenho certeza que na eleição de 2026 o seu candidato é Roberto Barroso, porque o homem vai solucionar o Brasil. Viola até o princípio da publicidade, que o juiz não pode fazer esse tipo de coisa. Mas vamos seguir, né? Próxima notícia, por favor. Chefe do tráfico da Bahia foi preso. Senhor Edinaldo Freire Ferreira. Por favor, a fotinha dele. Eu esqueci de comentar uma coisa sobre Jean Willis. Por favor, volte aquela imagenzinha de Jean Willis que eu quero comentar. Que eu pedi essa imagem justamente por uma coisa especial. Esse cara, ele desinforma tantas pessoas que ele faz cosplay, ele se vê fantasia de Che Guevara. E independente de suas amores ou frustrações pela Revolução Cubana, ele era um cara que ele era um sociopata que matava homossexuais. Mandar por fuzilamento. Então é maravilhoso você ver um cara que diz defender a causa homossexual, praticar atos de homofobia constantemente e se vestir de um cara que matava homossexuais por prazer. Isso demonstra o caráter dele. Podem seguir, pessoal, Tinha que ter esse pequeno adendo aí. Esse senhor Edinaldo Freire Ferreira, chefe do tráfico de conquista, depois de uma excelente operação feita pela polícia, conseguiram prender ele, mas aconteceu algo inusitado. O advogado dele alegou que, como ele tinha um filho autista, ele precisaria estar em casa cuidando do filho, certo? E o juiz, Luiz Fernando Lima, tem a foto do juiz, que eu acho importante mostrar a imagem do ser, né? Que é ali que vamos a ver.
ele liberou. Depois de anos de operação pra poder prender o chefe do tráfico, ele liberou. Esse aí? Não. Próxima imagem. Esse aí? Não, volta. Eu acho que não tá aqui, não. Então deixa essa imagem juiz dele. deu uma... Aqui, é. Não, volta, deixa essa imagem dele. Tá no trailer, tá logo ao lado da imagem dele. Mas enquanto isso, eu vou conversando com vocês. Ele liberou ele para prisão domiciliar, para ficar em casa, certo? E, obviamente, o chefe do tráfico fugiu, né? Hoje ele está afastado, viu, esse juiz. Porque, por curiosidade, mês passado, também um réu alegou que tinha um filho autista e ele precisava cuidar. E o juiz negou. Mas quando é o chefe do tráfico da Bahia, ele libera o cara. Esse aí. Mas aí, então, eu tô falando. Senhor Luiz Fernando Lima, do Tribunal de Justiça da Bahia. Família de Nordeste ainda tá outro. Perfeito. Pra não falarem que... Ah, perfeito. No momento ele foi afastado para investigações, viu, gente? Pera aí, pronto. Agora é o juiz. Pronto. Esse juiz, ele contrariou a própria decisão dele que ele deu mês passado, com em outro caso, aí quando é um chefe do narcotráfico da Bahia, ele libera o cara. Foi afastado. Enquanto o nosso rei aqui, Jordan, vai colocando um artigo de uma lei que eu quero ler para vocês, que nós vamos questionar aqui o seguinte: o juiz fez certo em liberar ele, um homem que tem um filho autista em casa, para prisão domiciliar. Ele fez certo ou fez errado? A gente vai ler na lei. Nosso programa aqui é para informar. Jordan, por favor, enquanto você vai colocando o linkzinho da lei que tá nos comentários, Vitor, pode ir comentando. Enquanto ele vai ajeitando ali, galera, eu vou trazer aqui algumas outras informações também. Nosso excelentíssimo aqui, ele trouxe a soltura do conhecido como Dadá, que é um dos maiores líderes da facção criminosa da Bahia, conhecida como BDM. Dadá que estava preso há apenas 26 dias. Como o Bruno mesmo citou aqui, houve toda uma operação, houve um trabalho, houve um custo, todo o esforço policial para trazer esse sujeito à justiça, foi colocado em prisão preventiva e por uma decisão num plantão judiciário ali da nossa excelência, Dadá foi posto em liberdade. Houve um recurso do Ministério Público logo após essa decisão, só que, obviamente, no momento em que ele obteve o direito à prisão domiciliar, o réu aproveitou a oportunidade para seguir seu caminho e novamente está foragido. Só um detalhe aqui que eu queria trazer. Segundo a legislação e a decisão que concedia esse benefício ao réu, Dadá teria direito ao benefício com a prisão domiciliar de estar segunda a sexta em casa até às 20 horas, não sair aos finais de semana, não estar armado, não beber, não usar drogas e nem frequentar festas. Eu queria conversar um pouco com o nosso ouvinte agora para fazer uma pergunta sincera. A gente está falando de um dos líderes de uma das maiores facções criminosas da Bahia. Realmente é cabível para um cidadão desse a justiça se manifestar de que ele não vai andar armado, de que ele não vai andar com drogas em festas e vai estar em casa aos finais de semana? É realmente uma pessoa extremamente confiável para assumir esse compromisso. Com toda certeza, o juiz tinha os seus fundamentos para tomar essa decisão contraditória, inclusive, com uma decisão que ele havia tomado há pouco. Só que outra coisa aqui, antes de Bruno entrar nos detalhes legais, que eu queria destacar, é justamente essa situação que a gente vive, não só na Bahia, mas no Brasil como um todo, de uma busca por um garantismo penal que muitas vezes perde a linha, exacerba o ponto. É claro que ninguém em sã consciência no século XXI vai aqui defender a arbitrariedade, a gente tem que ter um devido processo legal, há de se haver um processo justo que dê direito à ampla defesa, ao contraditório, mas o que existe hoje no Brasil é um garantismo penal às cegas, pelo menos de um olho, que só vê o direito do réu, os direitos e garantias de quem está sendo julgado e não vê os interesses da coletividade, da segurança, do direito à vida. E eu pergunto, realmente, um cidadão desse, como nosso excelentíssimo aqui, que com a caneta na mão, toma uma decisão dessa, para você que está aí na rua, para a pessoa que vai estar numa comunidade carente que de repente vira alvo de uma operação ali que se transforma num cenário de guerra, a rua em que a pessoa mora. Qual é a diferença de quem está com a caneta na mão e coloca na rua uma pessoa dessa estirpe e quem pega e trafica a arma, quem coloca a arma na mão dos traficantes? Hoje, se a gente for analisar na Bahia, Bruno, a gente tem uma realidade de que desde 2016 foram cerca de 26 mil prisões realizadas no nosso estado. E a gente teve ali em audiências de custódia, que foi justamente essa situação que está sendo tratada, cerca de uma liberação em torno de 60% dos casos. E isso é um número altíssimo. Só a título de comparação, o Rio de Janeiro
tem um número pouco maior do que 30% de liberação dos presos provisórios nas audiências de custódia. Ou seja, a gente vive num estado que está batendo recorde de violência, que é noticiado todo dia situações calamitosas na segurança pública, e depois que a polícia tem todo o trabalho de prender, de levar à justiça, o que acontece com essas pessoas? São postas nas ruas. A gente teve 2 situações tristíssimas recentes, envolvendo grandes casos de repercussão nacional na Bahia, como aquele atentado em Valéria, em que os réus envolvidos, os supostos atiradores, estavam usando tornozeleira eletrônica, ou seja, estavam sob uma suposta guarda da justiça, com um fuzil na mão, cometendo crime e ameaçando a vida dos baianos. Mas o juiz falou na carta que não podia portar arma. Não é claro, Exatamente. se o juiz falou que ele não ia sair ao final de Calma. semana e não ia estar armado, Calma. pode confiar, é só o líder do BDM, com certeza ele vai cumprir as orientações do judiciário. Vamos agora para a lei, pessoal. O juiz, ele fez certo ou não? Isso que nós vamos analisar. Poderá o juiz substituir prisão preventiva para domiciliar quando o agente for maior de 80 anos, extremamente debilitado por motivo de doença grave, imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, gestante, mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos e homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. E adivinha, pessoal? O cara tem esposa em casa e tem filho, cuidando da criança. Então o juiz não apenas viola a lei, porque a criança estava sob guarda de responsável legal, como também libera os maiores narcotraficantes de todos de graça. Porque a lei é, novamente, vamos bater de novo na tecla, eu gosto de falar questão do aborto, juízes não seguindo a lei do país. Sabe? E eu não estou falando mal da classe dos juízes. E justamente nosso próximo convidado provavelmente vai ser um juiz que nós temos muito mais bons juízes do que maus juízes. A parte do o judiciário brasileiro trabalha muito. Infelizmente, como tem os juízes ruins, os juízes bons têm que trabalhar muito mais por causa deles. Então a gente vai trazer aqui bons juízes, explicar os problemas que eles passam, as situações também, para vocês compreenderem a situação de quem tem um trabalho digno e leva a sua profissão com seriedade. Exatamente. E é uma situação que realmente, infelizmente, chama a atenção pelo o mal, né? A gente vê aí um destaque que realmente é uma situação que nem mesmo em filme a gente acreditaria estar vendo. Parece uma situação ali de um cenário de Gotham, uma coisa que o Coringa estaria subornando os juízes da cidade. Mas é uma situação que infelizmente aconteceu e aconteceu aqui na Bahia. A gente teve no estado que tem os maiores índices de criminalidade, um dos maiores líderes de uma grande facção criminosa sendo solto após 26 dias de prisão por um erro judiciário. Isso é absurdo. Vamos dar uma adiantada aqui, pessoal. Nosso editorial, porque os convidados já chegaram. Você quer falar sobre a questão da escuta protegida? Dá uma pautinha, por favor. Vale a pena comentar. A gente está falando aqui, galera, de Vitória da Conquista na Bahia, e recentemente a gente teve uma polêmica envolvendo a prefeitura e o governo do estado. Por quê? Nós temos aqui na cidade um prédio que foi cedido, um espaço, na verdade, que foi cedido por 20 anos para a prefeitura utilizar, e esse espaço foi destinado como o centro de escuta protegida para crianças que são vítimas de violência e de abuso terem um espaço ali para fazerem seu depoimento, sem muitas vezes ter que repetir e reviver aquela situação várias vezes, e muitas vezes essas crianças em outro ambiente estariam até diante dos seus próprios algozes. Então esse espaço é extremamente importante, inclusive para a promoção da justiça na Bahia, para a proteção do direito da criança, e o governo do estado, sem um diálogo, sem uma informação prévia, recentemente comunicou à prefeitura que precisa reaver esse espaço, para pedir que a prefeitura entregasse esse espaço para que fosse demolido e fosse parte de uma construção de uma nova obra do governo. Agora eu pergunto, realmente vale a pena derrubar um espaço que foi cedido já pelo próprio governo do estado, que houve um investimento, que cumpre uma função tão importante, não só para o município de Conquista? Esse é o primeiro centro do tipo do Nordeste, é um marco para a nossa região, e o governo do estado toma essa decisão infeliz, que infelizmente está pondo em risco o direito dessas crianças. Vamos ver a legalidade? No empréstimo do terreno, constava que era para se colocar até 2034. Então, o governo do estado ele cede um espaço geográfico até 2034. O município usa esse espaço, constrói, cria campanha, vem ajuda internacional. Lembrando, galera, Conquista, ela virou referência em questão de escuta protegida mundialmente. Veio ajuda internacional para cá.
outros países gravando aqui na escuta. Quando tudo ficar pronto, o governo do estado vem e fala, olha, vamos pegar de volta o terreno e vamos demolir. Vamos descumprir o que está escrito, que foi assinado. Porque lembrando, estamos trabalhando aqui em matéria legal. Houve a doação, é óbvio que o município vai recorrer, porque existe um contrato assinado com o governo do estado até 2034. E isso vai ter outra questão, que é um problema que nós temos, que é a falta de catalogação dos terrenos do governo do estado. Nós temos vários terrenos que pertencem ao estado, vários terrenos que pertencem ao município, e isso não está na transparência. Então isso gera esse tipo de conflito e problema, e ambos precisam alugar novas sedes. Não vou desenvolver muito aqui, caso do tempo, mas isso não existe. Contratualmente está até 2034. Imagina o dano, milhões e milhões de gastos de dinheiro público. Não só de nosso país, que ainda mancha nossa imagem lá fora, simplesmente porque foi decidido. Eu li o acordo, não tinha nem embasamento para poder reiterar esse terreno. Por exemplo, não foi devolve que tinha construído algo, não estava no acordo. Se o governo se pronunciar, a gente já veio aqui informar vocês. Mas até o momento, apenas foi pedido o lote de devolução. O que houve de reunião não foi publicizado. E estamos aguardando aqui novas notícias sobre isso. Seguimos. Próxima notícia é sobre a segunda de folga na Alba. Novamente, eu vou falar pra vocês. Ninguém que está defendendo o partido A ou B. Nós queremos que você melhore seus candidatos que você escolhe de seu partido. Infelizmente, a Alba de Salvador está com um sério problema que os deputados não estão indo trabalhar. E já tem tempo isso. Então, se você elegeu um deputado, olha o índice de trabalho do seu deputado, vê se ele está comparecendo. E já não basta não querer ir trabalhar. Ainda publicamente foram pedir para não ter mais as sessões de segunda-feira, que normalmente só dá 2 pessoas. De todos os deputados, a gente dá 2, 3 pessoas. Então eles foram publicamente não ter sessão de segunda-feira. Por favor, dá a notícia, Vitor. Realmente, Bruno, é uma situação, assim, no mínimo, estranha, bizarra, de chegar ao ponto dos deputados publicizarem essa situação. Esse é Rosenberg Pinto, do PT, que pediu para não ter mais sessões de segunda-feira, já não frequentam o trabalho ao qual nós pagamos. E quando vão publicamente, pedem pra não ter sessão. Exatamente. E assim, o pessoal, eu tô falando dele por causa da frase, mas novamente, a maior parte dos deputados da ALBA, seja do PL, seja do PT, não estão indo trabalhar. Independente de direita ou esquerda, eles não estão indo trabalhar. Isso é um problema. O que eu tô debatendo aqui é que se você analisa as idas dele no trabalho e vê se você contratasse funcionário, se você aceitaria esse tipo de coisa. Ele é seu funcionário, não está indo trabalhar, e nós precisamos cobrar isso. Se a gente for analisar a situação, Bruno, o que aconteceu? Na sessão dessa segunda, na Assembleia Legislativa da Bahia, a gente tinha a presença de apenas 3 deputados e um deles era o vice-presidente da Câmara que estava conduzindo a sessão. Essa situação gerou um sentimento de constrangimento para o líder da oposição, o deputado Sanches, que se manifestou criticando a ausência dos colegas deputados que não estavam ali prestigiando a sessão da segunda, quando de repente nosso colega Rosenberg apareceu para a sessão já após o início dos trabalhos e rebateu o deputado. Ele, que é candidato a presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, teve a coragem de publicamente declarar que as sessões na segunda-feira são desnecessárias. Ou seja, ele defende que não haja discussões na segunda-feira, acredita que os deputados devam atuar nas terças e quintas, se eu não me engano, votando os projetos. Ou seja, o que Rosenberg enxerga para a Assembleia Legislativa da Bahia? Que vire um grande cartório do governo do estado, que não haja discussões, que não escute a população baiana, que não seja desenvolvido projetos que nosso estado tanto precisa e que simplesmente às terças e quintas os deputados se reúnam para simplesmente outorgar ali, autorizar o projeto que o governo do estado mande na ocasião. Outra coisa importante que você chamou a atenção, Bruno, a gente vê aí, realmente não é um erro de um partido, a gente vê uma ausência generalizada e um posicionamento errado da própria mesa de diretora. Se as sessões das segunda-feiras não estão sendo produtivas, não é porque não tem recursos aplicados. Nossos deputados recebem cerca de R$30 mil por mês para estar trabalhando e atuando pela população da Bahia, e por que não, nas segundas está sendo discutido, está sendo trabalhado as demandas que a Bahia precisa. Quando ele foi questionado pelo Bahia Notícias sobre essa situação, o presidente da Assembleia justificou todo esse absurdo com a seguinte fala: a vida de um deputado é difícil. Então eu pergunto a vocês, se para um deputado que recebeu nesse ano um aumento de salário de R$4 mil, a vida tá difícil para trabalhar numa segunda-feira que foi depois de um feriado, imagine para você que está acompanhando aí na tela, que está pagando toda essa palhaçada. Vamos lá, próxima notícia. Conselho Tutelar. Meu querido Mago
Por favor, já pode ir pra lei que nós vamos adiantar um pouquinho. Pessoal, nós tivemos eleições com o Conselho Tutelar, várias cidades alegaram que houve fraude nas eleições, teve cidades que teve mais votos do que participantes, olha que coisa maravilhosa. Mas assim, deixando essa parte, eu não quero debater isso. Eu quero fazer uma pontinha com vocês sobre o que é o Conselho Tutelar no Brasil, porque eu vejo muita gente que defende o ECA e nunca leu, eu vejo muita gente que fala mal do ECA, o ECA quer se proteger infrator, não leu. Nós vamos aqui elucidar a questão do Conselho Tutelar do ECA. Por favor, artigo 132. Vale lembrar que esse exemplo que Bruno deu aqui foi, infelizmente, aqui na Bahia a gente teve uma cidade onde houve uma votação por cédulas e essas cédulas não seguiram as orientações ali da Justiça Eleitoral, foram violadas e no final foi constatado que houve mais votos do que eleitores cadastrados. Ô, gente, se o pessoal faz esse nível de fraude e eleição do Conselho Tutelar, imagina de vereador. Não, Brasil, né, meus amigos? É absurdo. Artigo 132, por favor. Opa, artigo 132, por favor, fazer um ASMR aqui pra vocês. Pedindo assim não tem como negar, né, Jordan? Vamos lá. Vamos lá. Qual a minha crítica à questão do Conselho Tutelar? Eu acho extremamente frágil a forma de seleção e que muitas vezes pessoas desqualificadas conseguem os cargos. E eu vou ler pra vocês o porquê disso. Vamos lá? Artigo 101 do ECA. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nessa lei. Uma pausa. O que é que entra nesse cumprimento? Você precisa trabalhar com medidas protetivas, medidas socioeducativas. Você precisa ter uma noção de lidar com famílias, lidar com configurações familiares diferentes e diversos problemas sociais que ali surgem. E uma pessoa, qual a formação dela para ocupar esse cargo? Eu não estou dizendo que o Conselho Tutelar é ruim em si. Estou dizendo que os métodos de seleção atuais permitem pessoas ruins passarem para o cargo e que vão gerar diversos problemas na sociedade. Vamos lá. Em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal, haverá no mínimo um Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 membros escolhidos pela população local para mandato de 4 anos. Permitida a recondução por novos processos de escolha. Artigo 183. Para a candidatura do membro do Conselho Tutelar serão exigidos os seguintes requisitos: idoneidade moral, idade superior a 21 anos e residir no município. Agora, pessoal, tem a questão do ensino médio completo, viu? Não tá aí, mas tem o ensino médio completo. Então, essa redação é de 2012, né? Exato. É porque a lei é um pouquinho antiga, mas tem o ensino médio completo, viu? Foi adicionado. E uma questão muito importante é o seguinte: nós temos faculdades de assistência social, que as pessoas trabalham a questão do Conselho Tutelar e estão desempregadas, e nós temos um cargo público que não abre seleção para essas pessoas. Abre seleção, Deus dará. Aí você fala, mas Bruno, depois da eleição tem uma provinha que a gente tem que fazer. E para piorar, a prova ela é facílima, e uma porrada de gente foi desclassificada na prova do nosso município, que a gente está gravando de Vitória da Conquista. Então ainda mostra quão mais desqualificadas são muitas pessoas que vão para esses cargos. Então é complicado. Na minha opinião, conselheiro tutelar deveria ser feito para quem é de ensino superior da área de assistência social. Porque é uma área específica que trabalha com famílias, sociedade ou público. Trabalha exclusivamente com isso. Não estou falando de quem foi eleito agora, não conheço, não estou falando a competência. Sei de muitos problemas de muitos conselheiros tutelares aqui no município. O que eu estou debatendo nós fizemos de uma forma melhor para quem tem pessoas mais capacitadas. Em 4 anos, uma faculdade de ciência social é baratíssima. Em 4 anos, você consegue se formar tranquilamente com o seu salário de conselheiro tutelar para garantir sua reeleição. Só que eu gostaria de ter essa cláusula de barreira. Pode mandar, Victor. Vamos seguir para a próxima, para adiantar? Pode sim, vamos lá. Então, pessoal, todo mundo sabe a situação que vive a Bahia hoje no segmento de educação. A gente está aí figurando entre os piores índices, tanto na educação, no ensino fundamental, quanto no critério que a gente tem para o ensino médio. A gente tem aí o ensino médio brasileiro, o ensino médio baiano, figurando entre os piores do Brasil. E aí, diante de todo esse cenário, a gente vê novos problemas surgindo agora ligados à nossa educação superior estadual. Recentemente, a gente teve aqui em Vitória da Conquista e em outras cidades, como em Feira de Santana, que possuem universidades estaduais aqui na Bahia,
protestos e até uma paralisação que foi convocada nessa semana, e está prevista uma nova paralisação para novembro, criticando a diminuição do repasse de recursos, criticando a situação do investimento em bolsas, do investimento em expansão de projetos de pesquisa, e também é uma luta da categoria já há muitos anos a questão do reajuste salarial. A gente sabe que os professores da educação superior na Bahia estão vivendo uma situação em que o salário está congelado desde o ano de 2015. Os professores questionam a falta de disponibilidade do governo do estado para negociar, para sentar na mesa e para seguir com todo esse processo. Bruno, quer comentar sobre isso? Sim. Professores da UNEB, UF, UESB, UESC, mostraram a paralisação. Pedindo. Ações de protesto são em defesa da educação pública superior gratuita das universidades estaduais. Porém, como a gente vai atrás da informação, a gente lê o requerimento deles. Vamos ler? Alteração de regime de trabalho para dedicação exclusiva, pagamento de adicional de insalubridade e periculosidade para o professor, concessão de auxílio para mobilidade e transporte e a extinção da lista tríplice para indicação de reitores por parte do governador. Vitor, como é que isso vai melhorar a educação? Assim, Um sindicato paralisando, violando o direito de alunos à educação, destruindo a educação de nosso estado para ganhar uma mata. Coisa maravilhosa. exatamente. No fundo, estão reivindicando Aí mais... fala, mas vai ter um professor que tá tratando melhoria. Beleza, mas eu tô analisando aqui a pauta que foi entregue. Exatamente. Eu tenho que ser técnico aqui. Não adianta você falar que você quer melhorar a educação e você entregar isso aqui. Isso aqui foi a pauta que foi entregue. E Beleza? outra coisa, Bruno, não só a gente pode tecer críticas à própria pauta, quanto se a gente sentar para analisar esse cenário, os professores estão aí pleiteando essas melhorias, principalmente no recebimento já há alguns anos, desde 2015 está nesse cenário. Só que se você senta numa mesa de negociação, qual é a posição que você deve se colocar? Primeiro de tudo, você tem que ter uma certa independência e autonomia para tentar conversar e negociar. Só que o que a gente vê, na realidade, é justamente o oposto. Parte da culpa por essa situação que a gente vive aqui na Bahia é dos grupos de professores, é das lideranças universitárias que se colocam numa posição de subserviência ao governo do estado. Hoje a realidade é que, eleição atrás de eleição, esses centros acadêmicos e principalmente as lideranças, os professores, se tornam cabos eleitorais de um determinado partido político que ocupa o governo do estado em todo esse período. Então eu pergunto, se você está vendo a deterioração do ensino, da categoria, e você precisa reivindicar esses direitos, como é que você vai ter autonomia moral para fazer isso, se toda eleição você é cabo eleitoral do grupo que você está criticando? Não estou aqui dizendo que ninguém tem direito ao voto, ninguém tem o direito a se expressar, mas o mínimo que se exige desses movimentos é que tenham independência e autonomia para, na hora que for necessário lutar pela educação da Bahia, eles estejam numa posição de iguais, de profissionais, de servidores e não de cabos eleitorais daquele partido ou daquele governante. É a situação de vassalagem, não é? Que Exatamente. ocorre em algumas classes. Eu estou com o pessoal, eu trabalho com educação, sou dono do Instituto Cares, uma empresa de educação, e durante o último período eleitoral, ali até mais ou menos 2018, foi um ano muito pesado, porque os professores toda hora faziam greve, toda hora reclamavam da gestão, porque estavam fechando escolas, não estavam salários atrasados, estavam cheios de problemas. Chega faltando um mês para votação, meu amigo, vira um cabo eleitoral, uma vassalagem imunda, feia, feio mesmo. Porque, cara, você tem seu candidato, beleza, todo mundo tem seu candidato, todo mundo tem sua ideia. Mas uma vassalagem, cara, você passou o ano todo falando mal de um sujeito. Chega pra gente votar, você vai votar nele? Onde é que ficou os problemas que você tava apontando? Pô, as pessoas vão ser minimamente coerentes, estão falando quem cuida da próxima geração do país, estão falando de educação. Se esses são os professores que nos representam, o que você espera da próxima geração? Meu amigo, as consequências vêm depois. Isso é até contraditório se falar, porque é redundante. Mas as consequências vêm depois. Essa galerinha maravilhosa, né? Como nós vimos, é a galerinha que vai gerar nossa futura sociedade. Próxima notícia. Vamos seguir então. E última, para poder encerrar e iniciar as entrevistas. Nosso convidado ali está esperando. Mas o saudaremos com o incrível lanche do Chuyas Grill. Daqui a pouquinho. Com certeza vai valer a pena Vai valer a pena a viu, galera? espera. É assim? Exatamente. Coisa quente, pessoal. Fabiana, essa moça, ela é suspeita de integrar o grupo criminoso envolvimento em tráfico de drogas, certo? E lavar dinheiro e tudo mais. E ela era assessora do gabinete do vereador Marcelo Maia, na Alba. Inclusive, os próprios computadores da nossa Assembleia Legislativa,
Da Câmara de Da Câmara de Vereadores. Falei errado o local, perdão. Isso. Os próprios computadores foram apreendidos porque, muito provavelmente, ela operacionalizava o crime organizado dentro da nossa própria Câmara de Vereadores. Exatamente. Em nota, vamos ler aqui a defesa do vereador, claro, né? A gente tem que sempre expor os dois lados. A assessoria de comunicação do vereador Marcelo Maia, Partido Mobilização Nacional, esclarece que não há qualquer tipo de investigação relacionada às condutas do edil. Trata-se de uma operação deflagrada pela Polícia Federal com foco em uma liderança comunitária, presidente de uma associação de moradores que atua na região do bairro do Engenho de Velha Brotas pelo gabinete do vereador. No local, a PF analisou documentos e computadores utilizados pela colaboradora. A Polícia Federal ressaltou que não há nenhum tipo de irregularidade relacionada às atividades do vereador Marcelo Maia. Este ressalta sua integridade e sério compromisso com as atividades parlamentares, colocando-se ainda à disposição para colaborar com as investigações e quaisquer outros esclarecimentos necessários. Isso é muito pesado, porque está vindo da força que deveria combater isso. Não conheço Marcelo Maia, não estou aqui para acusar nem nada, mas ainda que ele não soubesse, foi desleixo dele deixar isso acontecer. Isso é muito complicado. Novamente eu falo, gente, revejam as pessoas que vocês votam, independente de partido. E uma situação aí que a gente está vendo realmente uma coisa que é muito repetida, principalmente de um ano para cá, é a Rio de Janeirização da Bahia, né? Usando aqui um termo, uma analogia. A gente está vendo no nosso estado cada vez mais uma proximidade do crime organizado das nossas instituições. A gente trouxe aqui mais cedo uma discussão de um movimento muito suspeito de uma liderança do judiciário ali tratando diretamente com o líder do crime organizado na Bahia, e agora, novamente, a gente tem uma associação entre o crime e uma das principais repartições públicas do nosso estado, a Câmara Municipal da nossa capital. Isso é uma informação muito preocupante, chama a atenção, como o Bruno colocou aqui, como isso era operacionalizado ainda dentro do gabinete do vereador. É uma irresponsabilidade, é algo que deve ser buscado, ser combatido, e é uma situação que, se a gente não tomar providências agora, vai se agravar cada vez mais, e a gente vai ter mais e mais pessoas associadas ao crime ligadas nas nossas repartições públicas. Isso vai inviabilizar que o estado da Bahia enfrente a criminalidade. Exatamente.